Foi. Marcos 6 diz assim: Jesus deixou essa região, a região lá do capítulo 5, voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde ele tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos, ou, em outra tradução, desiludidos, ou decepcionados, ou sem esperança, só porque Jesus era o carpinteiro que viveu entre eles, que os irmãos eram conhecidos, filho de Maria. Verso 4: então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado ainda com a incredulidade daquele povo. Que cena! O que a gente vê logo de cara? O que o Evangelho descreve? Cena de desprezo a Jesus. Vejam bem, cena de desprezo. E o que é desprezo? Desprezo é falta de estima, falta de estimar alguém, falta de apreço, falta de consideração. Desprezo é desdém. Quem é isso aí? Não sei se você já sentiu algum desprezo. Sentimento de repulsa com a pessoa. E Jesus passou por esse sentimento de desprezo. Se eu fosse fazer uma série dessa passagem, eu começaria a série mostrando 740 anos atrás. 740 anos antes de Cristo. Eu começaria a série mostrando Isaías escrevendo o que Deus estava dizendo para ele falar ao povo. Eu começaria usando esse texto aqui, Isaías 53, verso 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Gente, dá vontade de chorar lendo isso aqui. 740 anos antes de Cristo, o profeta fala ao povo do servo sofredor que morreria pelo pecado. Onde o povo da época de Isaías estava confiando nos poderes bélicos, poderes militares do Egito para proteção. Foram fazer negócio com Faraó, porque Faraó tinha muitos cavalos de guerra. Onde nas cidades havia injustiça social, os tribunais favoreciam somente os que tinham grana. Se você lê o contexto de Isaías, era assim. Os cultos de adoração era: esse povo me honra apenas com lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías. Mas haverá um momento que virá o Messias, o Salvador, para reconfigurar a religião, a fé que se tornou religiosa por tradições humanas e faltando piedade no convívio durante a semana. Aí, 740 anos de Cristo, e a gente leu Marcos capítulo 6, Jesus desprezado. Mas vamos entender melhor que desprezo foi esse. Não é este o carpinteiro? Carpinteiro, profissão comum, não era um ourives, não era um que fabricava prata, ouro, era um carpinteiro.
não eram o que trabalhava pedras e fazia obras suntuosas, era um carpinteiro. Mas, veja bem, filho de Maria, na tradição da época, não se falava o nome da mãe quando referia a filho, se falava o nome do pai. Não que a mãe é menos, mas era essa a tradição. Mas falou filho de Maria. Mas por quê? Rolava na época que Maria ficou grávida antes do casamento. Rolava na época que José não era pai de Jesus. Rolava na época a história de que Jesus era de outro pai. Por isso filho de Maria, para fazer lembrar que Jesus não era um filho legítimo de um pai. Que loucura! Grávida antes do casamento e um possível filho ilegítimo. Como assim eu vou ouvir um homem com essa história? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Tiago, José, Judas e Simão, irmão de Jesus, não criam em Jesus. Se você estudar Marcos 3, 21, diz assim, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, ele estava pregando numa casa, tentaram impedi-lo de continuar, diziam, está fora de si, está louco. João capítulo 7, verso 5 diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, peraí, se ele é irmão de Tiago, José, Judas e Simão, que não creem nele, eu vou crer? Que autoridade tem essa pessoa aqui em Nazaré? Viveu em Nazaré, eu vi crescer em Nazaré. Aí diz assim, as suas irmãs moram aqui, entre nós, Nazaré. Ou seja, nós somos pobres. Nazaré é um lugar mal visto, de status. Tem até um texto, que eu me esqueci o nome do camarada, que quando pode ser alguma coisa boa. André foi falar para Natanael, eu encontrei o Messias, ele é de Nazaré. Aí Natanael fala assim, pode vir? Alguma coisa boa de Nazaré? Então, se esse homem, que fala muito bem na sinagoga, tem todas essas questões que o torna desprezível, por que eu vou crer nesse homem? De onde vem tanta sabedoria e poder para realizar milagres? No verso 2. Então eles sabiam que havia alguém que tinha sabedoria e poder para realizar milagres, mas esse alguém não é digno. Por que é de Nazaré? Porque é filho de Maria. Por que seus irmãos não creem nele? Porque suas irmãs moram aqui, um lugar que não produz ninguém capaz. Ora, o que a falsa religião, a falsa fé acredita? Sabedoria e poder vem dos palácios reais. Sabedoria e poder vem dos palácios dos governos. E não de Nazaré, e não de lugar humilde, simples. Sabedoria e poder vem dos ambientes que têm riquezas. Aí sim, vem sabedoria e vem poder. Tem dinheiro, tem ouro. Sabedoria e poder vem das grandes instituições e não de um rabino. Sabedoria e poder somente podem ser autenticadas pelos grandes nomes de pessoas famosas, influentes na sociedade e pela ostentação. Eu acredito em alguém que tem sabedoria e tem poder quando ele chega com pompa, quando ele chega com luxo. Vamos lá, não é assim que as religiões fazem? Não é assim que a história do cristianismo tentou trazer a fé com pompa, próximo dos palácios, dos imperadores, dos reis, dos governos, com grandes riquezas, ornamentações, com ouro, com coisas brilhantes? Não é normal, então, um carpinteiro possuir dignidade para realizar milagres? Eu não acredito. Ele não é digno. Nem mesmo seus irmãos acreditam.
Estamos desiludidos, estamos decepcionados. O texto diz que eles ficaram ofendidos. A galera de Nazaré ficou ofendida, decepcionado, numa outra tradução, sem esperanças nesse profeta. Estavam debaixo de um jugo do Império Romano, sonhavam na vinda de um Messias libertador, que até hoje eles aguardam. Lembra que eu postei um vídeo no grupo de membros, onde tentaram citaram frases de Jesus e a galera de repente achou maravilhosa. Quem é esse rabino aí? Quando falaram que era o Cristo, que era Yeshua, eles desprezaram na sua maioria. A questão é, manda ver. Lógica, nós estamos um tempo atrás, tem uma falácia, várias falácias, uma delas é essa falácia ad hominem, que você despreza a mensagem da pessoa, você despreza a pessoa, você, para não dar valor à mensagem da pessoa, Perfeito. ao argumento da pessoa, você ataca a pessoa. Você desqualifica o mensageiro. Isso é comum no nosso meio. A pessoa está falando, você não presta mais atenção no que ela está dizendo, no que ela está propondo. Você ataca a pessoa, mas ele desqualifica e aí você para de escutar. É isso aí. É isso que eles estão fazendo no texto. Para a galera que vai ver depois, o Paulo André disse que desqualificar o caráter e a dignidade de alguém desqualifica a sua mensagem. Isso. Não é isso? É uma prática comum, inclusive na política. Né? Inclusive na política. A questão é orgulho. Orgulho. Aquele povo duvidou da origem divina do ministério de Jesus, porque na mente deles, Deus é ostentação. Deus é ostentação. Aprenderam que Deus gosta do luxo, porque na história da humanidade, a religião sempre buscou o luxo para gerar ostentação, para gerar credibilidade na mensagem. E Deus nunca pisaria em Nazaré. Como assim Deus pisar em Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré para Deus pisar em Nazaré? Então não aceitamos menos do que o sofisticado. Não aceitamos menos do que o sofisticado. Nós queremos o show, queremos o luxo e queremos um profeta vestido impecavelmente. Jesus, filho de Maria, o carpinteiro, nem seus irmãos creram nele, seus parentes moram aqui. Não. Jesus, não. Aí o verso 5 diz assim: por isso, ele, Jesus, não pôde realizar milagres ali. Não pôde. Exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Alguns que creram. Exceto. Logo está evidente, então, que pouquíssimas pessoas de Nazaré creram em Jesus. E aí, olha só. Primeira vez mostra Jesus admirado. No verso 6, ele ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Admirado. Pela primeira vez, o Evangelho mostrando Jesus surpreso. Jesus pasmo com a forma daquele povoado, o qualificá-lo, ou o desqualificá-lo. Jesus, então, sendo vítima de preconceito, que é o desprezo provocado pela decepção de um povo. Mas atentem pelo verso 5. Atentem-se para o verso 5. Por isso, ele, Jesus, não pôde realizar milagres ali. Mas ele não pôde por quê? Por que Jesus não pôde realizar milagres? Não pôde porque ele não quis. Não é que a incredulidade do povo freou o poder de Jesus. Ele não pôde porque ele não quis. Mas vamos aprofundar mais nisso aqui. Ele não pôde porque realizar milagres diante de um povo que desqualifica a pessoa de Jesus não é alinhado com o caráter de Deus. É uma questão moral. Os sinais, porque
os sinais por si só, eles nunca produzirão fé nas pessoas. Jesus não veio produzir fé por causa dos sinais, por causa dos milagres. Eu já falei que os sinais servem para a gente ver lá na frente, a ressurreição. A vergonha, o desprezo que fez aos demônios e o livramento do juízo de Deus. Então a conversão de um pecador é impossível somente por sinais. O objetivo dos sinais é outra coisa. E se Jesus, mesmo assim, tivesse realizado milagres, ele estaria fazendo mal àquele povo. Agora, vamos compreender bem isso aqui. Um povo incrédulo que desqualifica a pessoa de Jesus, despreza. Se Jesus fizesse milagre, Jesus estaria fazendo mal a esse povo. O mal serviu o seguinte: o milagre serviria como testemunha para o aumento do nível da condenação eterna daquelas pessoas. Jesus, ele teve misericórdia daquelas pessoas. Se Jesus começa a realizar milagres, mais milagres e milagres, no dia do juízo, essas pessoas sofreriam um maior rigor, inclusive de condenação. Porque viram Deus, viram o poder manifestado de Deus e desprezou esse Deus. Em Mateus capítulo 10, no verso 15, diz assim: quando desprezaram, quando o povo estava tendencioso a desprezar a mensagem dos discípulos, olha o que Jesus disse para os discípulos. Eu vou dizer uma verdade para vocês. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que as cidades que desprezarem a mensagem de vocês. Veja bem, gente, que loucura. O que se passava em Sodoma e Gomorra? Uma libertinagem terrível. Uma loucura bizarra. Uma depravação moral horrenda. Mas aquelas cidades que rejeitaram a mensagem do Evangelho, Sodoma e Gomorra, seriam tratadas com menos rigor do que aqueles que desprezaram o Mestre. Então a gente aprende o quê? Que na condenação eterna haverá níveis de condenação. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora, Satanás se utiliza dos milagres para que muitas pessoas não creiam em Jesus como Senhor, mas sim como um feiticeiro. Se Jesus fizesse milagres por fazer, movendo o sobrenatural por fazer, ele estaria atuando fora do caráter de Deus e da moral de Deus como um feiticeiro. E aí a gente aprende o quê? A gente aprende a enxergar como trabalham os falsos profetas. Os feiticeiros da atualidade, onde chamam um movimento, um povo, e dizendo que vai acontecer o mover do sobrenatural e a sua vida vai mudar. E não há pregação do arrependimento, da conversão a Jesus, da pessoa de Jesus, da santificação, da mudança de vida, do arrependimento, mas simplesmente o culto do milagre. O culto do milagre urgente. E Jesus, por misericórdia, ele deixou de fazer milagres. Ele não operou milagres naquela região mais. O que é feitiçaria, conforme eu disse aqui? Mover o sagrado conforme as pretensões pessoais. Satanás dá poder aos seus ministros. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Para que eles movam o sobrenatural. E Satanás se disfarça de anjo de luz, inclusive. Me veio aqui na cabeça, mas não me lembro onde está. Mas eu tenho convicção que está escrito isso. Então, você e eu estamos aqui mais uma vez sendo vacinados quanto à tentativa da manipulação do sagrado. Criar um ambiente de expectativa de mover do sobrenatural, que isso é feitiçaria. Se
a pessoa de Jesus não for o centro, se o seu evangelho, a sua sabedoria for desprezada, e o objetivo daquele lugar, daquelas pessoas forem outros, e não a pessoa, e viver debaixo do senhorio de Jesus. Esse tipo de milagre, então, que você vê por aí, condena as pessoas. Condena por quê? Primeiro que elas estão mais preocupadas com o mover do sobrenatural e do sagrado do que com a pessoa de Deus, do que se submeterem ao senhorio de Jesus. Esse tipo de milagre condena porque aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus, eles serão condenados, porque eles não amam o Senhor. E no processo da condenação, a sua pena será agravada, porque rejeitaram o Senhor e buscaram o mover do sobrenatural para os seus próprios desejos. E daí vem o perigo do comércio de milagres. O tema da mensagem, estou falando o tema no meio da mensagem, quase acabando. O período de comércio, o perigo do comércio de milagres. Onde você quer? Onde tem milagres? Eu vou pular para onde vai milagres. Ah, para onde está pulando? O perigo do comércio de milagres. Jesus não pôde fazer porque ele não quis. Ele freou a sua mão. As pessoas que pulam em busca de milagres, elas não percebem que Jesus nunca fez promoção de milagres. Jesus não montou uma banca. Seus sofrimentos acabaram. Tarde do milagre, noite do milagre, não fez. Não aceitaram Jesus como digno de levar uma mensagem do divino. Ele não fez mais milagre, a não ser pouquíssimos que creram nele. E muitos não percebem que o comércio de milagres é algo totalmente maligno. No verso 2, ele começou a ensinar na sinagoga, muitos do que o ouviam se admiraram, mas não creram. Logo Jesus se privou de realizar milagres, mais uma vez aqui. O realizou apenas a um reduzido número de pessoas. Decide poupar aquelas pessoas, inclusive para não fortalecer a incredulidade dos demais povoados. Imagine assim, desprezado na sua pessoa, mas faz milagre. O que é mais importante, a pessoa de Jesus ou o que ele faz? Seria o que ele faz. Isso para o evangelho prosseguir seria péssimo. É o contrário que a gente vê hoje em dia, que toda a história da igreja mostra. É o contrário. Os povoados vizinhos poderiam afirmar o seguinte: vejam, mesmo eles não reconhecendo Jesus de Nazaré como Senhor e como Salvador, mesmo eles dizendo que ele não tem dignidade, colocaram uma porção de defeito na sua história, eles foram abençoados por ele. Não é assim com Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus então decidiu se privar de operar milagres. Verso 5, por isso não pôde realizar milagres assim. E no verso 4 ele disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Imagine a tristeza de Jesus dizendo isso. Imagine a entonação de voz de Jesus afirmando isso. Algumas lições que a gente pode tirar desse pequeno intervalo de texto do Evangelho de Marcos. Os milagres de Jesus acontecem em resposta à fé de que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Se Jesus é o Filho de Deus, precisamos linkar o Filho a uma missão. A missão de morrer. A missão de dignidade.
todos nós somos indignos de pagar pelo nosso pecado uma ofensa ao Criador, uma ofensa eterna. Vamos juntar todo mundo para pagar a nossa dívida? Vamos juntar todo mundo? Liga aí para os seus irmãos em Cristo aí e vamos juntar todo mundo para pagar a nossa dívida. A balança de condenação só vai pesar mais ainda. Vai juntar nossos pecados, nossas ofensas. O único que tem dignidade é o Filho de Deus. Desprezou o Filho de Deus, desprezou a dignidade, está sob condenação. Então, não faz sentido milagres na nossa vida se a gente despreza o senhorio do Filho de Deus, a dignidade do Filho de Deus. E no contexto nós vimos quem é este homem. Lembra que terminou a tempestade em Marcos capítulo 4? Quando ele tem o poder sobre o vento, sobre as águas, manda que eles ficam amordaçados e calados, os discípulos ficam pasmos, apavorados. Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estão com pavor e com medo, Marcos 4, 41, porque eles tinham entendido desde a infância que Yahvé, o Deus ensinado para eles do Antigo Testamento, tinha poder sobre águas e sobre o vento. Quem é este homem? Eles estavam aprendendo sobre a dignidade de Jesus, que ele é Deus. Aí no capítulo 6, verso 3, não é esse o carpinteiro? Desprezo. Filho de Maria, não é irmão de Tiago, José, Judas, Simão, que não creem nele? Suas irmãs moram aqui em Nazaré? Não é este? Enquanto uns admiravam o poder de Jesus, quem é este homem aprendendo sobre a divindade de Jesus e a dignidade dele, como um Deus? Nazaré. Desprezo. Então existem dois extremos. Um extremo que é o pavor e medo, de ter medo do poder de Deus, ter medo do agir de Deus, ter medo de quem Deus é, que foi no final da tempestade de Marcos 4, 41. E existe outro extremo, desprezar a dignidade de Jesus. E entre os dois extremos está a fé. A fé que nos livra, nos afasta do desprezo à pessoa de Jesus. A fé que nos livra do medo e pavor de Jesus. O apóstolo João entendeu muito bem o que é fé, quando ele escreve lá na sua carta que o perfeito amor lança fora todo medo. Usar esse texto erradamente para o Covid. Usar esse texto, o perfeito amor lança fora todo medo, então vai encarar o Covid, que você não precisa ter medo do Covid. Não é isso. João está ensinando que o perfeito amor, se você ama a Deus, o seu amor é perfeito. Na questão de quê? Você não precisa ter medo da condenação. Era só ler o que vem antes, que é a pessoa entender, não ia usar esse texto de maneira equivocada. O texto está dizendo, ó, Deus, pelo amor de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, você não precisa ter medo da condenação. Porque você ama a Deus, Ele te ama. Não precisa andar em pavor. Não anda em pavor e também não anda em desprezo. Anda em santificação. Entre desprezo, pavor e medo de Deus, existe o processo de obediência. De desejar obedecer a Deus. De desejar ser parecido com Cristo. De desejar ser parecido com o Filho de Deus. Aí a pergunta para a gente, e para os finalmente, onde você está aqui nessa ilustração? Onde você está? Onde eu estou? No polo estão aqueles que não experimentaram o poder de Deus, ou têm medo de Deus, tem medo, tem consciência pesada e tem pavor de Deus. Existe aqueles que estão num polo do pavor e do medo. No outro polo estão aqueles que se habituaram com o nome de Jesus. Serve para nós aí que viemos de berço do Evangelho também.
habituaram com o nome de Jesus e esse nome seria apenas mais um nome qualquer na nossa vida. Não sei quanto tempo você tem de cristão. Eu nasci no berço cristão, desde molequinho, lendo as revistinhas de escola bíblica. E o risco de eu me habituar com o nome de Jesus é muito forte. Falar o nome de Jesus, 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 Jesus se torna normal. Um nome como o da Suzana. Nada contra a Suzana, mas Jesus é muito maior que a Suzana. Jesus tem muito mais dignidade do que o Wagner. Jesus tem muito mais dignidade do que o presidente da República. Jesus tem muito mais dignidade do que qualquer outro nome. Toda autoridade, lembra que está escrito que toda autoridade foi dada para ele no céu e na terra? Aí a gente vai convivendo com Jesus, vai tendo FGTS de crente, né? Fundo de garantia de crente, a gente vai descansando e Jesus passa a ser um ser comum. E quando Jesus passa a ser um ser comum para a gente perde o temor. O que é temor? Foi falado aqui na série de Provérbios. Temor é o quê? Admiração e respeito. Não é medo. Temor é admiração e respeito. Se eu acostumei tanto com o nome de Jesus e acostumei tanto com a religião evangélica, eu detesto falar a religião evangélica. Se eu falar isso é porque eu estou sendo sarcástico, tá? Eu acostumei tanto com a religião evangélica que Jesus é apenas mais um na minha vida. E eu começo a agir conforme os meus coleguinhas de Nazaré. Eu vi, já conheço há muito tempo. Ah, mas eu não tenho coragem de desrespeitar a dignidade de Jesus. Tudo bem, eu também não tenho. Mas algumas atitudes que a gente comete na nossa vida diária traz na visão dele, dos olhos que tudo vê. O Lucas pregou aqui um texto. Esse texto é forte. Eu sei tudo que você faz. É Jesus quem está falando. Traz para Jesus o desprezo. Ele entende que nós estamos o desprezando. Tanto que naquele conjunto de textos para as igrejas daquela época, ele estava assim, você desviou do seu primeiro amor. Cadê o primeiro amor? Você, quando creu, me amava, via dignidade em mim e se comportava como um servo, como um amigo, se relacionava comigo com temor, que é admiração e respeito. Volta lá onde caiu, onde você perdeu o seu primeiro amor, repense, retorne para mim. Esse texto se aplica quando a gente começa a desprezar a dignidade de Jesus. Em que polo eu e você estamos? Para aqueles que temem, que respeitam e admiram a Jesus, Deus derrama o seu Espírito para que creiam, para que evoluam. Lembre, há pouco tempo preguei aqui que o segredo do reino de Deus, Marcos capítulo 3, que quanto mais a gente vai aprendendo de Jesus e obedecendo, absorvendo a sua palavra, mais conhecimento dele a gente vai recebendo, mais íntimo dele a gente vai se tornando. Então Deus não deseja ser temido, Deus não deseja que você tenha pavor e medo dele, porque ele é infinito em poder. Deus não deseja isso. Deus deseja obter amigos. É o Deus mais diferente de todos os deuses criados pela imaginação humana. Um Deus que deseja relacionamento de amigos. Em certo momento Jesus chama os seus discípulos: eu já não vou chamar vocês mais de servos,
porque eu estou contando tudo para vocês, eu agora passo a chamar de amigos. Para que aqueles que se habituaram com o nome de Jesus e desprezam o seu senhorio, desonram aquele que se tornou comum. Tudo que se torna comum para a gente deixa de lado um pouco. Por exemplo, eu lembro que eu tinha, quando eu peguei o meu carro zero, a limpeza dele era impecável. Hoje o meu carro está um lixo. Melhorou um pouquinho, que a gente lavou há uns 20 dias. Tornou comum. Tornou comum. Deus permite o afastamento, então. Tornou Jesus comum, Deus permite o afastamento, mas Ele continua disponível para mim e para você. Ele continua disponível para que eu e você voltemos ao primeiro amor. Não permita que Jesus seja um nome comum para você. Por favor, não faça isso. E se vocês virem eu me comportando que Jesus é um nome comum, um nome qualquer, me chame a atenção. Puxa minha orelha. Me dá cascudo. Pode? Em mim pode. Entre vocês não. Em mim pode. Jesus continua disponível para ser amado. Segunda coisa que a gente aprende: o orgulho nos impede de enxergar a proximidade de Deus. Imagine aquele povo do futuro, orgulhoso, um povo pobre, num lugar que ninguém queria morar, só morava, em último caso, Nazaré. Orgulhoso, rejeitou a dignidade de Jesus. Imagine aquele povo no futuro, no dia do juízo. O carpinteiro, filho de Maria, irmão dos caras que não criam nele, que morou em Nazaré, era Deus. Ele era Deus. Olha o que a gente fez. O que eu fiz? Ele era Deus. Pobres e orgulhosos. Cidadãos sem status, orgulhosos. Assim como há ricos e orgulhosos, há pobres e orgulhosos. Assim como há cidadãos com status e orgulhosos, há cidadãos sem status e orgulhosos. Aí eu me lembrei de uma música do Rebanhão, da década de 80. Quem lembra aí do Rebanhão? O Paulo deve lembrar, Alex. O Léo se converteu em 90, né? O Léo? 90, né? Eita, conversa de coroa. Quem lembra da música Palácios, do Rebanhão? Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com as chaves de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol. Péssimo cantando aqui, né? Ajuda aí, Paulo. Com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Para que medir força com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Para que combater o bem com o mal? De que lado você está? Tem gente, tem outra coroa aqui. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Aí vem assim, ó, para terminar. Onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Essa música estourou na época que os louvores não tinha banda musical, né? Eram louvores bem antigos. Você não lembra não do Rebanhão, não? Não? Estourou. A pastorada dizia: esse grupo é do capeta, né? Esse grupo tem ritmo diferente e tal. Gente, vejam bem, gente, de que lado você e eu estamos? Para que medir força com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais do que o Cristo? Para quê? Para quê? Para quê? Não se acende a luz do sol com recursos, com possibilidades, com suas próprias mãos. O Cristo
é o sol da justiça. O Cristo é tudo que eu e você possamos ter. E a gente, eu olho para dentro de mim agora, quantas vezes eu tornei o nome do Cristo, de Jesus, um nome comum na minha vida. Eu prego nesse momento com temor. De que lado você está? Lado do temor e pavor? De desprezo? Ou lado no equilíbrio da fé sincera? Fé onde Jesus é muito importante. E se Jesus é muito importante, aquilo que ele definiu como importante, eu amo. Eu amo a comunhão, eu amo a igreja de Jesus. Eu amo pessoas, eu amo pecadores. Eu desejo ver salvação da minha família, dos meus amigos. Eu amo me parecer com Jesus. É isso que a gente deve desejar. A fé sincera possibilita viver milagres. Se eu e você tivermos uma fé que não é sincera, está acontecendo milagres, não é Jesus quem fez. É o diabo que fez. Isso é forte. Se a minha e a sua fé não é sincera, Jesus não vai fazer milagre na nossa vida. Ele cessou de fazer milagres, porque eles não creram nele. Porque desprezaram a dignidade de Jesus. Lembre-se que a gente já leu capítulo 5, verso 34, daquela mulher com uma hemorragia constante. Minha filha, você sarou porque teve fé. Minha filha, você foi curada porque você viu dignidade em mim. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Dignidade de Jesus. Ele disse a Jairo, que viu dignidade em Jesus, não tenha medo, tenha fé. Lembre do pavor e do medo? Não tenha, Jairo, medo, tenha fé. E aí, após a tempestade, eles ainda apavorados, e Jesus disse, por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Eu sou Deus. Vocês aprenderam que no Antigo Testamento, desde pequenininho, vocês aprenderam que Yahvé, o Deus que foi apresentado a vocês, tinha poder sobre tempestade, sobre ventos vento e chuva e mar e as águas. Então aqui está com vocês o Deus. É isso. Então aprendemos que convivência com Jesus, cuidado, acostumar-se com o nome de Jesus, se tornou comum. Aquilo que torna comum a gente deixa de cuidar, a gente deixa para lá. Quem teve filho aqui sabe muito bem, quem foi criança sabe muito bem. Primeiro ganha o presente, é uma maravilha, depois vai deixando, relaxando. É natureza humana pecadora. Convivência gera costume e perda de admiração. Não perca a sua admiração por Jesus. Cuidado com o risco de não conviver também com Jesus. São aqueles que desprezam. Conviva com Jesus, se arrependa. Arrependemos todos os dias da nossa vida. Enquanto alguns tiveram medo, pavor, quem é este que tem poder? Outros, não é este o filho do carpinteiro? Saia dos extremos e tenha uma fé sincera naquele que tem toda a dignidade. Amém. Jesus é sensacional. Ame Jesus. Ore por aqueles que você lembrar que acostumaram com Jesus e estão desprezando a dignidade de Jesus. Ore por eles. Ore por você, se você está assim. Põe a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, Deus de poder, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que é juiz, que será juiz naquele grande dia, mas Deus que é o Redentor, onde todos aqueles que reconhecem a sua dignidade não passarão por nenhum tribunal de condenação ou de ampliação ou diminuição de condenação. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado pela sua dignidade. Afasta de nós, Senhor, todo desprezo à sua grandiosidade, à sua majestade, à tua santidade.
Afasta de nós esse sentimento, Senhor. Afasta de nós todos os nossos ídolos do coração que está nos levando para longe de Ti, Senhor, por favor. Senhor, quebra nossas asas que querem voar longe de Ti. Traga-nos, Senhor, um senso de dependência, Senhor. Perdoe nossos pecados. Ó Deus, não permita que a gente se acostume. Não permita que a gente torne o Teu nome comum, a Tua pessoa comum. Não permita que a Prisma seja um lugar de religiosidade evangélica, ostentadora, vazia, que busca show, performance, Senhor. Não permita que a gente se torne dessa forma. Sempre que haja no nosso meio pessoas para nos serem profetas, Senhor, nos alertar para que valorizemos a dignidade de Jesus. Deus, na nossa vida diária, a vida de cada um, o Senhor contempla, o Senhor sabe de tudo que a gente faz. Que o Teu Espírito Santo agora convença do pecado, da justiça e do juízo e da sua dignidade. Aqueles que precisam arrepender, que se arrependam. Obrigado pela graça e misericórdia. Aqueles que estão andando em polaridades distintas, Senhor, tira o medo, porque o Senhor quer amigos, o Senhor não quer pessoas que têm medo, mas que admira e respeite, que temam. E ajude-nos a viver uma fé sincera, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Senhor. Queria ter
teu louvor, meu Deus, meu Senhor.